Bom dia a todas e todos, bem-vindo a todas as pessoas que nos assistem. Bem-vinda Marileia Almeida, Roselete Aviz e Suzana Alencar. Essa é a quarta mesa da segunda jornada de pensamento social e político brasileiro da UFSC. Meu nome é Lia Weinerschuk, eu sou professora do departamento e do programa de pós-graduação de psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E esse evento foi organizado pelo grupo de estudo Pindorama, do qual faço parte e conta com a coordenação do professor do Departamento de Sociologia daqui, Rafael Mantovani. Aos inscritos e interessados no certificado acadêmico, fiquem atentos no chat do YouTube, porque vamos passar uma lista para vocês assinarem. Me sinto muito honrada mesmo por poder coordenar essa mesa com nomes tão importantes, para um tema tão importante que me interessa muito também, né, que pensa quilombos, quilombolas. É um tema que também tenho atuado, né, trabalho numa comunidade aqui perto sobre os efeitos psicossociais do racismo. A gente faz um apoio ao Quilombo da Martins, então me interessa muito, bastante. E hoje é a nossa quarta mesa, Conversa com Autoras. Reúne 3 autoras de recentes e aclamadas obras sobre quilombos brasileiros. Marileia de Almeida é professora da Universidade de Brasília, historiadora e psicanalista. Na mesa discutirá sua obra Devir Quilomba, Antirracismo, Afeto e Política nas Práticas de Mulheres Quilombolas. Roselete Fagundes de Aviz é quilombola, professora da UFSC, escritora e educadora. Foi vencedora do Prêmio Carolina Maria de Jesus em 2023 e vai falar sobre a sua obra Preto no Branco, um livro vivo, fruto da pesquisa em parceria com João Josué da Silva Filho. E Suzane de Alencar Vieira é professora da UFG, onde coordena o COROA, Coletivo de Antropologia das Resistências e Ontologias Ambientais. Seu livro, Entre Risos e Perigos, Arte da Resistência e Ecologia Quilombola no Alto do Sertão da Bahia, ganhou o Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024. A dinâmica combinada com a mesa é uma exposição de cerca de 20 minutos, 30 minutos para cada uma, e depois a gente abre para pergunta para o chat. Mas vocês podem fazer pergunta entre vocês, falar entre vocês, né? E vocês que assistem podem fazer as perguntas no chat quando quiserem, que ao final eu vou direcionar para cada autora. Então, eu passo a palavra, começo, né, a mesa passando a palavra para a Marileia Almeida. Bem-vinda, Marileia. Olá, gente, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Obrigada, Rafael e Lia, por fazer acontecer, Lia por estar aqui, Lia Vale por mediar essa mesa. E estou feliz e honrada de poder, nessa manhã, conversar, partilhar, continuar refletindo, né, sobre uma pesquisa que a gente sempre, quando vai falar de pesquisa, a gente às vezes situa, né? Às vezes situa ela numa temporalidade acadêmica, mas essa pesquisa, a temporalidade antecede muito, né? O desejo antecede muitíssimo essa temporalidade acadêmica. Na verdade, o meu encontro com um modo e uma narrativa, o meu encontro, né, com as comunidades quilombolas do Rio de Janeiro, primeiro, e depois o meu encontro com modo e narrativas acadêmicas, sobretudo produzidas por homens e mulheres negras, me fez me ver a possibilidade, né, de transformar um afeto pessoal numa pesquisa, uma pesquisação, né? Então, eu acho que eu vou começar, né, primeiro, né, dizendo, né, trazendo um pouco, né, essa experiência, né? Primeiro, por que Devir Quilomba? Bem, vou começar de trás para frente, depois eu vou para a experiência mais longeva. Bem, quando eu tinha terminado exatamente a tese, que foi uma tese de doutorado na Unicamp, sobre práticas políticas de mulheres quilombolas, com o título Território de Afetos, Práticas Políticas de Mulheres Quilombolas no estado do Rio de Janeiro, eu, né, comecei o processo de publicação, de publicar o livro,
E eu tinha me dado conta, né? Eu sou uma historiadora que vou trabalhar muito bem nessa interface, né? Trabalho com história do tempo presente, né? Com história oral, então muitíssimo na interface com a antropologia, com a etnografia, com observação participante, né? História oral, bem essa. E tem uma coisa que qualquer historiadora sabe, mas historiadora do tempo presente sabe muitíssimo, é que quando a gente sempre chega muito atrasado, a gente chega atrasadíssimo, a gente chega e as coisas estão se transformando. E, sobretudo, quando a gente está falando de sujeitas, né, e sujeitos históricos que estão no movimento, no agenciamento, né, das suas vidas, e essas transformações, né, acontecem. Então, de certa forma, a tese tinha percorrido práticas políticas, especialmente focalizando na trajetória, né, as minhas principais colaboradoras intelectuais da tese, que é Marilda Francisco, do Quilombo do Bracuí, todas elas do Quilombos do Rio de Janeiro, Laura Maria dos Santos, que infelizmente faleceu no ano passado, que é jongueira quilombola, educadora, pedagoga, escritora do Quilombo Campinho da Independência, Terezinha Zedias, sacerdotisa de terreiro, também falecida há 2 anos atrás do Quilombo São José da Serra, Denise Esperidião, liderança quilombola do Quilombo da Tapera, em Petrópolis, Rejane Maria dos Santos, que é quilombola e também da CONAC, uma das coordenadoras da CONAC, do Quilombo Maria Joaquina, Cabo Frio, Fabiana Ramos, que é quilombola, também educadora, professora, uma das primeiras pessoas da comunidade dela a ser formada na rural, com a educação, a licenciatura do campo. Bem, ouvi muitas pessoas, mas essas, digamos, foram as minhas interlocutoras e colaboradoras que eu acompanhei mais de perto, né? E algumas delas me tornei amigas. Quando eu terminei, né, de certa forma, a pesquisa, né, Território de Afetos dizia respeito, né, a partir da escuta, da documentação, né, a partir da documentação, sobretudo relatório de identificação antropológico e também a escuta e acompanhando essas mulheres nas diversas práticas, né, que elas realizavam políticas, práticas essas dentro do quilombo e para fora do quilombo, me pareceu que tinha ali um campo de ação política, né? Tinha um campo que essas práticas mobilizavam um campo de ação política que a tese chamei de território de afetos. O que eu estava chamando com território de afetos? Território de afetos diz respeito, né, de um campo de ação política em que deslocamentos de afetos, afetos aqui bem numa linha spinoziana, né, afetos no sentido de ser afetado, afetos no sentido de ser afetado, o racismo, o sexismo, o medo de perder a terra, a angústia, essa demora de um processo jurídico, né, de uma insegurança jurídica que as comunidades quilombolas e as lideranças enfrentam, essas mulheres, né, essas pessoas que eu acompanhei, elas criavam um campo de ação política que deslocavam esse afeto na construção de práticas que para além que incluíam na luta pela terra e, obviamente, o direito territorial, práticas que envolviam transmissão da experiência. Então, transmissão da experiência preocupadas, né? Por exemplo, Terezinha no terreiro, essa transmissão da experiência, esse ethos do terreiro, da Umbanda, que é transmitido desde a organização da festa, no terreiro em São José da Serra, grande parte das pessoas da comunidade são também do terreiro da Umbanda, isso é bom dizer, isso é uma diferença, né, em relação a muitos
quilombos no estado do Rio de Janeiro. Na maioria dos estados do Rio de Janeiro, há uma presença bem marcante das igrejas pentecostais. Estou falando pentecostal porque estou falando de Assembleia de Deus, igrejas pentecostais, não igrejas neopentecostais. Mas, uma presença significativa, e em São José da Serra não. Fabiana, Laura, Marilda, enfim, Denise, todas elas, de uma certa forma, muito preocupadas com a educação, né, com a transmissão dessa experiência, seja do jongo, da educação formal, educação escolar quilombola. Então, que eu chamei de território de afetos. Bem, terminou a tese, território de afetos. Aí eu falei, bem, mas tem algo ainda que parece, foi logo na sequência, e sobretudo na sequência em que as mulheres, né, quilombolas estão publicando, né, a gente vai destacar aqui o livro, né, organizado, né, publicado pela Selma Dealdina e depois também da CONAC, Mulheres, Territórios, estão publicando. Tem o outro coletivo também importante da CONAC, né, que é a Coordenação Nacional da Articulação das Comunidades Quilombolas, também de educação, está publicando um livro sobre educação, também organizado, né, entre outras pessoas, por Selma Dealdina, Givânia Silva, que é uma quilombola intelectual, que também escreve e reflete muitíssimo sobre as práticas educacionais e também as práticas das mulheres quilombolas. Então, eu na hora quando publiquei o livro, pensei, tem uma coisa aqui que é um vir a ser, que acho que aí chego no devir quilomba. Me parece que o que eu também chego, né, que acho que era a conclusão, assim, de que o modo de fazer política das mulheres quilombolas, né, de certa forma, colocava algo novo na política, tensionando tanto os feminismos, e aí os feminismos, a gente pode pensar os feminismos negros, como também as políticas antirracistas, porque num contexto político de neoliberalismo, em que os laços sociais, as dificuldades de organização e de ajuntamentos, digamos assim, para as práticas políticas se tornam cada vez mais desafiadoras, né? O modo de fazer das mulheres quilombolas, que é o fazer, né? Como não tem separação entre o pensar e o agir e a produção de conhecimento, o modo de fazer política, que é o modo de fazer política que é coletivo, que luta por uma questão coletiva, a terra é coletiva, e sobretudo, a produção da comunidade. Não tem comunidade quilombola sem uma comunidade, não tem quilombo sem comunidade. Então, a política das mulheres quilombolas, ela é focada na produção da comunidade, porque a comunidade não é um dado. Então, essa produção, essa criação do devir, do comum, diz respeito de um modo de fazer política que diz respeito com a prática, que vai incluir aí, né, os homens, né, as crianças, os mais velhos, e numa relação atávica, né, com o território, com o meio ambiente. Então, o que eu estou chamando de devir quilomba é duas coisas. Um modo de fazer política que aponta um devir, e aí um devir que pode ser horizonte, é um horizonte importante para os outros agenciamentos políticos, a produção do comum, do coletivo, a produção desse comum, né, que nas praxis das mulheres quilombolas não tem como fazer agenciamento política quilombola sem a produção desse comum. É possível, eu vou dizer aqui, é possível contemporaneamente eu dizer que eu sou uma feminista negra e o meu agenciamento ser individual, praticamente, né? Eu fazer um agenciamento de mim mesma e me dizer ativista do feminismo negro. Mas é impossível para uma liderança quilombola dizer que ela é liderança quilombola se ela não constrói comunidade. Esse é um marcador de uma diferença política importante.
O outro, Devi Quilombo, também diz respeito a uma perspectiva histórica, que é que aí, na minha pesquisa, eu me dei conta que a partir da década de 90, o conceito de quilombo se feminilizou. A gente, até a década de 90, falar de quilombo dizia respeito a falar de Zumbi de Palmar, de um modelo de luta, e eu vou colocar virilidade aqui, virilidade não é ruim, você pode dizer, porque virilidade virilidade nesse sentido da violência, do enfrentamento mais bélico, né? Virilidade nesse lugar. Então, falar de quilombo até a emergência das comunidades quilombolas, falar de quilombo era basicamente vir numa imaginário masculino, isolado, mas a partir da década de 90, com o direito da Constituição Federal da Constituição Federal de 1988, e, sobretudo, a reivindicação do direito pelas, que a gente chamava à época, né, de comunidades negras rurais, qual é a documentação que a história, a antropologia começa a lidar? Se até então a história, para falar dos quilombos, muito tempo lidou com a documentação da repressão colonial, e é nessa documentação da repressão colonial, as mulheres, os velhos e as crianças estão invisíveis, o direito quilombola favorece com que a gente mobilize uma outra documentação, que é a documentação da memória. E é na memória, ao relatar sobre as suas comunidades, as comunidades começam, aqui na comunidade as matriarcas são... então, isso que eu vejo no Rio de Janeiro, né, e a gente começa caminhando aí pelo Brasil, eu vou vendo em outras comunidades, né, que antes a gente poderia imaginar, tinha por exemplo, Conceição de Crioulas, né, que é uma comunidade que há muito tempo reivindica esse lugar, o que a gente pôde ver que está reivindicado ali na Conceição das Crioulas, justamente porque Divane e outras pesquisadoras da própria comunidade estão fazendo pesquisa sobre... A gente vai perceber que o quilombo, aí eu vou usar as palavras da Divane, o quilombo é uma invenção feminina, né? Digamos assim. Então, devir quilombo diz respeito a dois movimentos. As condições históricas em que a ideia de quilombo e as práticas de quilombo se tornam femininas. No feminino aqui, o que eu estou atribuindo ao feminino é uma prática que a resistência também se dá pelo cuidado, se dá por outras estratégias. E aí, bem, a gente só retomar Beatriz Nascimento, né? Só retomar Beatriz Nascimento com o conceito e a ideia de paz quilombola. Beatriz Nascimento já tinha apontado isso na década de 80, né? Sobre a ideia de paz quilombola, e a importância ali, né, das mulheres, dos velhos, justamente quando não está em conflito na própria construção da comunidade. Bem, eu vou ficar por aqui, porque eu tinha dito que eu queria falar 10 minutos para ouvir as colegas, e a gente sabe como é, né? Então, eu começo aqui a minha intervenção explicando, né, que devir quilombo diz respeito das condições históricas, da feminização da ideia de quilombo, mas também de um modo de fazer política em que as mulheres quilombolas estão colocando no campo político, tensionando tanto os feminismos como contemporâneos, como também os agenciamentos antirracistas, né, na perspectiva aí, no contexto neoliberal. É isso. Obrigada, Marilé. Muito importante, né, pensar a luta, né, coletiva e o fazer coletivo diante desse neoliberalismo que, né, coloca até as lutas coletivas como individuais, né? Então tem uma contribuição muito grande aí de pensar os quilombos. Eu vou passar para a Roselete, também colega da UFSC, que eu fico sempre muito feliz de encontrá-la. Então, também aí o tempo que você achar necessário para contar do teu livro, contar como é que você, né, volta para a comunidade, conta um pouco para a gente. Bom dia a todos, todas, todes. Eu quero também, Lia, que tu me ajudes a cuidar do tempo, tá? Para que a gente possa seguir a proposta que Marileia nos sugeriu, que foi muito importante. E então, peço esse cuidado para não falar também muito e deixar depois para a conversa, para perguntas, né? Eu
Então, já fui apresentada, fiz questão de vir a Joinville, viu? Eu estou aqui na minha comunidade para fazer essa fala daqui, dessa terra, estou na casa dos meus pais, e eu quero começar a contar essa história para vocês, né? A história que suscita todo o trabalho. Eu quero começar dizendo a vocês que provavelmente quase todos vocês conhecem um pouco a história de Joinville, ou ouviram falar. Dentre essas histórias, nós temos vários estereótipos, e um deles é a história, aquele estereótipo de que Joinville é a cidade dos príncipes, né? E de um tempo para cá, não somente eu, mas algumas pessoas que estão aqui em Joinville, historiadores, né, pesquisadores, professoras pesquisadoras negras, vêm fazendo essa pergunta, mas como essas histórias foram construídas? Então, eu nasci em Joinville, e quando, no tempo da nossa escolaridade, uma das narrativas construídas era essa, a de que para Joinville, Joinville era a cidade dos príncipes, porque o príncipe François Felipe casou-se com a princesa Leopoldina, filha de Dom Pedro I e irmã de Dom Pedro II, e a princesa Leopoldina recebeu um dote de terras, e esse casal veio, né, para Joinville, um casal muito bonito, veio morar aqui, lá nos anos de 1851. O casal, então, residiu no que hoje nós chamamos, chamado de Museu de Imigração e Colonização. Então, essa é uma história bem romântica, que foi contada na nossa cidade por muitos e muitos anos, na nossa escolaridade, ensino fundamental, foi a história trabalhada na educação básica, como uma história verdadeira. Nas visitas aos museus, a esse museu principalmente, nós ficávamos, né, muito naquele imaginário, encantados com esse conto de fadas, e aquele ar daquele museu que foi a casa de um príncipe e de uma princesa. Só que não foi bem assim, né? Essa história, ela não é a história de Joinville. O príncipe encantado nunca esteve em Joinville, né? O príncipe nunca passou por aqui, e nem a princesa. Então, nós gostamos de começar com essa história, né? Quando eu faço essa conversa, ou quando faço a conversa com outra amiga historiadora daqui, professora, pesquisadora, que é a Vanessa da Rosa, nós gostamos de começar com essa história para compreender da onde vem, né, essa nossa pergunta: por que a história dos negros não estava na história de Joinville até bem pouco tempo? Por que a história dos negros não estava no currículo escolar? E é assim que nós vamos, então, de um tempo para cá, percebendo que os próprios historiadores, né, isso é um fenômeno do sul do Brasil, a professora Ilka Boaventura já tinha apontado lá atrás, que eles vão escondendo a história dos negros para criar uma outra narrativa, essa narrativa de que, nesse estado, nós não tivemos uma significativa presença negra, e, em se tratando de Joinville, e é importante pensar em Joinville como um caso bem específico, né, que, inclusive, tira os negros do protagonismo, né? Vejam que são os negros, a história mostra que são os negros que mostram para os imigrantes, principalmente os noruegueses, os suíços, os alemães que chegaram aqui, são os negros que apresentam essa cidade para eles, que era um local, ainda uma selva, né? São eles que tinham esse conhecimento, eles que chegaram com os portugueses aqui nesse lugar.
Então, são eles que apresentam, mas esse protagonismo, eles saem, eles são apagados dessa história, e nós temos toda essa narrativa de que Joinville tem Fritz e Frida, né? Isso nós, na escola, a gente ouvia direto, ela sempre teve Fritz e Frida. Então, esse é um ponto importante para também entender a história dos quilombos de Joinville. Joinville tem somente 2 quilombos, poderia somente ter um, porque um sai do outro, né? E Joinville, se você chega a Joinville e pergunta pela presença negra, historicamente as pessoas dizem, olha, é na Zona Sul. A presença mais significativa realmente parece ser na Zona Sul. No entanto, em 2019, quando as 2 comunidades foram certificadas, uma no início de 2019 e a outra no final de 2019, a grande surpresa é que os quilombos certificados, ou seja, os quilombos que foram apontados pela pesquisa do pesquisador de Brasília, fazendo uma cartografia de todos os quilombos do Brasil, vai ser localizado na Zona Norte, no bairro Pirabeiraba, que, se vocês olharem ali pela internet, até hoje ainda é considerado o bairro mais alemão de Joinville. Então, esse é um dado bastante significativo para compreendermos toda a complexidade, então, que envolve também ser quilombola em Joinville. Então, a complexidade que exige, né, um estudo bastante aprofundado e também um conhecimento, né, não de fora, mas conversando e estando com o povo quilombola. Eu queria iniciar com essa narrativa para poder, então, dizer a vocês que o livro Preto no Branco, um livro vivo, ele surge de uma ideia a partir de outra pesquisa. Em 2022, eu apresentei à Brasília, à Universidade de Brasília, um projeto para vir à minha comunidade fazer. Eu queria fazer, então, eu apresentei um projeto de pós-doc. Escolhi a Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília tinha todo o trabalho do professor José Jorge, e eu soube que a professora Luciana Hartmann estava também com ele, fazia parte da equipe, e como eu sou da área de letras, sempre trabalhei com autoria narrativa, sempre trabalhei muito com a palavra, eu quis ir um pouquinho para o corpo, né, para as artes cênicas, já pensando na minha comunidade quilombola. E, quando apresentei, disse a eles que eu só faria em Brasília se eles aceitassem que eu fizesse o campo na minha comunidade e não ficasse o tempo inteiro lá. Foi assim que surgiu essa ideia de uma pesquisa paralela, porque para Brasília eu apresentei a relação entre a criança e o idoso numa comunidade quilombola como a nossa, até porque, quando iniciamos a pesquisa, nós tínhamos 23 idosos na comunidade, entre 80 e 97 anos de idade, então e todos lúcidos, todos. Então, e a outra ponta, né? Vejam, o idoso, aquele que já foi, né? É assim que a sociedade, e a criança, aquela que não é. Então, eu queria fazer esse encontro entre essas 2 gerações, né? Esses 2 momentos geracionais, para também trazer uma questão quilombola que é fundamental aí, né? Essa relação. E quando quando sou aceita, então, e chego na comunidade, vi que não teria como fazer o trabalho sem compreender bem a história. Eu sabia de uma história. Eu nasci aqui em um quintal, né? O quintal da minha avó,
o quintal, a parteira foi minha tia, a tia que foi uma das maiores parteiras aqui de Joinville, e quando eu apresentei o trabalho, vi que não daria para fazer um trabalho tão efetivo se não puxássemos um pouco por essa história que nós não tínhamos em lugar nenhum, em livro nenhum. Na época, um amigo disse, olha, o Elizabeth Under, faltam 2 dias para o edital Elizabeth fechar. Por que o Josué, que é meu companheiro, meu marido, por que ele não apresenta um projeto para que vocês possam fazer o trabalho sobre a história? E ali, naqueles 2 dias, a gente deu um jeito de apresentar o projeto e recebemos, né? Então, fomos classificados. E enquanto eu fazia o trabalho com as crianças, ele, então, não tinha como separar muito, né? Mas nós íamos fazendo, então, esse outro diálogo com a comunidade, já que a metodologia ela estava dentro da questão afrodiaspórica, a memória afrodiaspóricas, né, nessa comunidade, e a partir da poética dos quintais. Então, nós nos reuníamos nos quintais para fazer essa conversa. É daí que surge, então, o Preto no Branco, né? Que tem relação com a terra, essa terra que meus pés pisavam quando criança, quando chegávamos a Ribeirão. Era uma terra que nós achávamos, ela parecia preta, mas tinha uma areinha branca por cima, e, ao mesmo tempo, um livro vivo, porque ele é, então, construído com a comunidade, né? Toda a narrativa é com a comunidade, a transcrição das falas, e fizemos, então, a valorização entre a oralidade e as tecnologias, para poder, então, quando vocês abrem o livro, quando tem a narrativa, tem ali o QR Code para também acessar a voz em alguns momentos, ou o vídeo, né, das pessoas se colocando, fazendo todo o testemunho, né, que nós chamamos dos testemunhos. Eu quero falar isso a vocês, principalmente para pensar que já o título ele está querendo falar de terra, tá? Quando é preto no branco é para falar dessa terra, que tem a ver com uma história de um rio que foi aberto, um canal do principal rio de Joinville, e que desloca, então, essa comunidade para um lado, para uma margem, e nós, então, vamos ter de ver como essa história foi contada, e que não foi contada, teria de ser contada, que é contando uma história de todo um povo que morava do outro lado e tinha se deslocado completamente para cá, mas que nós não sabíamos essa história direito, porque sempre vivia aqui, né? Ou seja, era esse lado. E aí é nesse outro lado do rio que nós começamos toda essa investigação e vamos vendo que esse povo, então, sofreu 2 invisibilidades. A primeira, essa do deslocamento, eles não tinham nem estrada quando esse rio foi feito, então, lá do outro lado, a ponte caiu depois que o rio foi feito, e eles tiveram de vir para o lado de cá, e alguns não puderam, porque não tinham a terra do lado de cá, e foram caminhando, e é por isso que nasce a segunda comunidade quilombola, que é o Beco do Caminho Curto, e que se você sai do Ribeirão, você chega a Beco do Caminho Curto em alguns minutos, porque é o deslocamento daqui que faz com que o povo consiga um lugar lá. O lugar do Beco do Caminho Curto é muito importante, porque era a principal estrada de ferro da fazenda açucareira mais importante de Santa Catarina, né? Uma das mais, tecnologicamente falando, mais moderna do Brasil, e que também a história apagou. E aí, eu quero já encerrar, para não ficar aqui para contar tanto, né? Para que depois vocês possam ir ao livro, mas não existe quilombo sem a terra, né? E não existe quilombo sem o coletivo, sem a comunidade. A Marileia acabou de falar, e isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso grande problema em Joinville, vejam que esta comunidade está certificada para, no final deste ano, 5 anos. Mas, neste lugar, nada aconteceu. Ou seja, o povo ficou no silenciamento, né? Por quê?
porque quando elas foram, a comunidade foi certificada, foram agentes externos que vieram, foram agentes externos. Eles não receberam formação, a comunidade não recebeu formação. Então, uma liderança se autoconstituiu, e uma liderança que eu estou falando no individual, né? Não existe comunidade quilombola com uma pessoa sendo líder, mas é um coletivo, né? Então, os agentes externos o que fazem? Então, sempre levam a pessoa fora daqui para fazer, então, as orientações. E é aí que a gente chega a essa questão de que, embora, como disse a Marileia, em 1990, o protagonismo das comunidades quilombolas começa a ser das mulheres, aqui, principalmente em Ribeirão, os agentes externos, a pesquisa constata que o sexismo é uma questão bem difícil em Ribeirão, mas esses agentes externos, eles continuam fomentando, né, este individualismo para fazer com que essa liderança não seja o coletivo, mas e também que aqui, né, e aí vocês vão entender por quê, que a ideia, então, de quilombo em Joinville é gueto, ainda um lugar só de pretos, porque não tem como discutir comunidade quilombola somente pensando no fenótipo, mas aqui eles escolheram algumas pessoas, não deram a oportunidade para todas as pessoas se auto-identificarem. Então, o que eu quero dizer com isso é que o modo de fazer política em Joinville foi tirando o protagonismo e colocando um agente para poder falar pelo povo. Então, é isso que o livro desmonta. O livro, então, vem e fala com todas as pessoas, crianças, jovens e principalmente os idosos, né? Então, o primeiro livro sai com a ideia mais de falar com os idosos e os adultos, e o segundo, que sai em 2025, é todo o protagonismo das crianças em relação com os idosos. E aí, como não tem como fazer pesquisa, abandoná-los aqui e correr embora, né? A pesquisa me fez ficar aqui. E nas brechas, na pesquisa, que nós vamos descobrindo como é que as mulheres eram protagonistas, mas não se mostravam. E, nesse momento, elas, então, começam a fazer a revolução. Elas, então, agora se organizam em um coletivo e começam a, inclusive, sair da comunidade para dizer, olha, nós queremos respeito, nós não queremos ninguém falando de nós sem ir fazer a conversa conosco. Então, é um pouco isso que eu gostaria de trazer hoje para vocês, para pensar que ser quilombola é uma questão muito importante, mas ela é uma questão bastante complexa, e principalmente em Joinville, conhecendo, vocês sabem, né, toda a história, vocês sabem que aqui somente 500 e poucas células neonazistas nos últimos anos foram reveladas, né? E aí, para vocês entenderem por que também que nós precisamos pensar nisso como uma tecnologia neoliberal que vem para fazer agir nos quilombos, e que é nesse momento que as vozes dos quilombolas precisam, então, serem ouvidas e serem, na verdade, colocadas no sentido de serem os protagonistas da sua história. Senão, né, nós não poderemos deixar que a desinformação, que é uma categoria que nós usamos na pesquisa, seja esse principal dispositivo que vem para falar sobre o quilombo. A desinformação, nós estamos chamando aquela tecnologia, aquele dispositivo que se chama uma ignorância proposital, que vem sendo colocada dentro das comunidades para que elas não falem por si, mas que os agentes falem por elas e contem a história
uma história que não é, né? Uma história que nunca foi e que não é. E que, assim como a história do príncipe e da princesa, ela vem sendo uma construção que não é nossa. Então, é isso que o livro vem fazer. E ele faz um movimento lindo da comunidade, né? Muito obrigada. Quero parar. Muito obrigada, Roselete. Acho muito interessante ir ouvindo, né, as diferenças dos quilombos em cada lugar, né, porque a racialização tem né, esse sentido de projetar um igual a uma diversidade tão grande. Isso, né? Trazer isso. Mostrando a realidade de um quilombo, por exemplo, né, como da Marilé, que, né, tem as religiões afros ainda, que tem uma luta coletiva. A Roselete mostrando o que é um quilombo no sul do Brasil, e aí acho que tem uma importância muito grande do que você fala, que a gente tem, para a Suzane e Marilé, uma função aqui que é desinvisibilizar os negros e indígenas do sul do Brasil, porque essa ideia de um território branco pula no Brasil todo. E aí a gente tem de população negra, né, que não é pouco, é mais do que os Estados Unidos. Né? E essa configuração de como se fosse um lugar branco. Então, o trabalho muito importante é de mostrar, né, um sul do Brasil que não é branco, não é essa a verdade. Não é branco. Então, eu quero só, Lia, quero falar algo que eu esqueci, que é importante. Essa premiação que foi colocada hoje pelo Rafael, né, ela surge nesse movimento da pesquisa, tá, gente? É nas narrativas, né, a partir dessas narrativas, que uma me faz um barulho muito grande, né, em mim, e eu, então, escrevo o romance Encaracolado, que foi, então, submetido ao prêmio Carolina Maria de Jesus, e ele, então, eu fui premiada, e no próximo ano, eu precisava, então, neste ano, me dedicar ao livro da pesquisa, e no próximo ano é o livro Encaracolado, que nasce dessa pesquisa, que vai ser, então, esse romance, que vai ser, então, publicado para que a gente, mais tarde, possa também falar sobre ele. Tá? Mas eu gosto de falar que, se não fosse a pesquisa, não haveria Encaracolado. Bom, acho que a gente passa a palavra para a Suzane, né? Agora, Suzane, fica à vontade para contar do teu livro, contar a experiência, e depois a gente abre para essa conversa. Bom dia a todas, a todos. Especialmente bom dia às colegas que me precederam, Roselete, Marileia, Lia, que está mediando essa conversa. Então, foi uma alegria escutá-las, assim, aprender, né, com a pesquisa de vocês, conhecer as obras, os artigos, e adicionar mais uma história, né, uma história também vivida, junto com o Quilombo da Malhada, que vem do sertão da Bahia, né? Então é um outro tipo de experiência, são lutas, né, que envolvem um cenário de conflito ambiental, de racismo ambiental, e atendendo à proposta, né, da Lia, eu queria contar um pouco dessa história, né, como é que eu cheguei até lá e como é que essa vivência se tornou um livro. Também é fruto de uma tese, a tese de doutorado em antropologia, que foi defendida no Museu Nacional em 2015, e o momento em que eu comecei, né, a conviver, né, a me encontrar com os protagonistas das histórias, né, que eu sou uma escritora, né, eu estou escrevendo as narrativas, mas são outros protagonistas aí nessa história. Foi o ano de 2011. E a gente se encontrou num momento também de luta. Esse encontro foi um encontro movido por um movimento de resistência antinuclear, né, um movimento contra uma mineradora de urânio radioativo que existe ainda, né, no sertão da Bahia, nesse lugar, né, que é esse município do Alto Sertão, um lugar conhecido como Sertão Produtivo, ou Sudoeste Baiano, ali, do município de Caetité. Então, já tem mais de 20 anos que tem uma mina de urânio radioativo instalada, e no percurso, né, dessa minha caminhada, né, acompanhando os movimentos antinucleares no Brasil, depois de uma pesquisa de mestrado, né, que também foi na Unicamp, de mestrado sobre o acidente com 737 em Goiânia,
eu fui movida pelas repercussões do movimento ambiental local e de resistência contra a mineradora de urânio. Então, eu fui para Caetité, né, com essa intenção, né, de fazer uma pesquisa sobre o conflito socioambiental ali, e nos processos formativos de construção dessa luta socioambiental, eu comecei a me encontrar, né, com as pessoas das comunidades quilombolas, das comunidades rurais, porque o conflito ele estava num setting, né, num cenário que era rural. E aí, além da mina de urânio radioativo, que já estava dando vários problemas com contaminação, aumento do índice de câncer na população rural, na população urbana, então uma série, né, de indicadores, né, dessa contaminação muito documentada já, né, por outras pesquisas, outros levantamentos, aquele mesmo município, aquelas comunidades rurais, as comunidades quilombolas, estavam começando a lidar com a chegada de um outro tipo de agente econômico, de um outro empreendimento, que era os parques eólicos, né? Então, a gente via ali aquele cenário das disputas, né, e, ao mesmo tempo, das controvérsias relacionadas ao futuro energético nacional, né? Então, assim, qual que seria... E isso é um pouco o contexto problematizador dessas lutas. Qual que é o lugar, né, do conhecimento tradicional nesse plano, né, do futuro energético brasileiro, das políticas de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável no Brasil, e como é que essa história pode ser contada do ponto de vista das pessoas que sofrem diretamente com os efeitos desses empreendimentos, né? E também tinha um cenário assim, que persiste, né, que é um cenário de crise hídrica muito severa, em 2011, 2012, que foram os 2 anos em que eu fiquei ali, né? Em 2012 eu fiquei o ano quase inteiro. Essa crise era a mais forte, né, a mais intensa desde os últimos 30 anos, né, registrada. Então tinha também uma perspectiva, né, de algumas preocupações, né, de alguns alertas em relação aos efeitos da crise climática ali, né, uma região do semiárido, né, uma região de transição entre o Cerrado e a Caatinga. Então, era um contexto, né, assim, bastante crítico, né, em relação aos problemas socioambientais, né? E, ao atuar, né, em apoio à Comissão Paroquial de Meio Ambiente, pessoas ligadas às lutas populares, né, CPT, a Rede Cáritas, a vários movimentos sociais de apoio, né, à resistência ali contra esses empreendimentos energéticos, a comunidade de Malhada tinha acabado de acabado de sofrer uma supressão do seu território, né? Assim, um agente lá, né, simplesmente cercou, né, uma parte enorme, né, do território, uma parte de uso comum, e então vendeu, né, assim, arrendou, na verdade, para uma empresa de energia eólica, e ali já iam começar a fazer o parque eólico. Assim, é tudo muito rápido, né? Então, e até essa questão do parque eólico, né, por ter essa etiqueta de energia limpa, isso também é um acelerador, né? Eles chegam com mais rapidez, né? Eles passam, né, por um movimento de convencimento muito mais intenso, né? E as pessoas vão liberando, né? Achando que é somente um arrendamento de um lugar para instalar uma torre, né? E isso muda completamente as condições de vida da população, né? E isso implica também numa perda muito grande da autodeterminação, né, das comunidades ali. Então, foi nesse contexto, né, que as pessoas da comunidade quilombola, e aqui eu começo a falar dos personagens, né, dos protagonistas, aqueles que realmente fizeram essa luta acontecer e que me ensinaram e me orientaram, né, nesse trabalho de antropóloga para escrever essa história, né, que foi a Tereza, seu Joaquim da Malhada, seu Silvano, Luciana, Zequinha, Dona Odetina, Maria de Epídio, Maria de Bezinho, pessoas que merecem ser honradas, né, cada vez que eu conto essa história, porque são elas, né, que fizeram tudo isso acontecer, né? Então foram elas que me convidaram para que eu pudesse auxiliar a comunidade, dar esse apoio
para que eles fizessem essa luta, né, acontecer, né? E o primeiro passo dessa luta era a certidão de reconhecimento da Fundação Palmares, e em 2014 eles deram início ao processo de titulação de terras, né? E foi todo um processo, né, de organização desse movimento de resistência para, então, parar o parque eólico, que estava já em estado avançado, né, de negociação das terras. Uma regularização, assim, super apressada, né, assim, e toda a ideia, né, assim, ser uma etnógrafa, né, no meio dessa história, permite também documentar, né, como é que esses agentes são vistos, né, são visibilizados também pelas comunidades, né, no calor dessa luta, né, e eram vistos como pessoas extremamente arrogantes, eram pessoas que, coincidentemente, né, elas vinham do sul, né, eram paranaenses, né, chegavam lá, achando que ia ser moleza, era só assim convencer as pessoas, elas logo iriam se render, né, a argumentação, né, da energia eólica, as vantagens, né, e o que aconteceu foi um movimento de resistência, em que principais estratégias assim que foram constituídas no processo dessa luta foi a pirraça, né, foi o processo de humor, né, de enfrentamento, de luta antirracista, né, para inverter, né, os termos em que essa negociação ela era apresentada ali para a comunidade. Então, era toda estratégia de luta, né, um modo de pensar a política, né, de construir a política, que vinha com essa maneira, né, essa forma de subjetivação, né, que era a pirraça, né, essa insubordinação contínua, esse agenciamento, né, da luta e da resistência para que se tornarem cada vez mais fortalecidos, né, nessa luta contra os empreendimentos eólicos, né? Então, a partir de uma série de estratégias, né, que eu falo no livro, eles efetivamente conseguiram, né, esbarrar, né, o empreendimento eólico e iniciar o processo de titulação. Acontece que esse processo se arrastou, né, durante muitos anos, como falaram as colegas, né, a Roselete, né, e a Marileia, a luta territorial é uma luta urgente, né, assim, da comunidade. Isso expõe as pessoas das comunidades, sobretudo as mulheres, a situações de violência, né. Então, esse processo também se arrastou por um longo período, e no ano de 2022, o processo estava pronto, né, para ser assinado, para ser concluído, né, e sair a portaria. E no ano seguinte, no começo de 23, nós fomos comunicadas, né, que simplesmente esse processo havia desaparecido, sumiu, né, dos registros, tanto os eletrônicos, né, dos sistemas do governo do estado da Bahia, né, da Superintendência de Desenvolvimento Agrário, como também o documento físico, ele sumiu da sede da secretaria. Então, todas as vezes que eu conto essa história, o ponto que eu acho mais importante, né, de ser destacado é esse, né? Mesmo com todo o esforço, a gente sabe como é difícil, né, para a comunidade, as lideranças, né, constituírem esses elos comunitários, né, assim, fazer confluir assim, as forças, né, as energias de resistência para a efetivação dos direitos, né, dos direitos territoriais, e ao final desse processo, né, com uma nova reprogramação do desenho dos parques eólicos ali e da mina de urânio, né, porque uma segunda mina foi instalada em 2020, né, no silêncio, né, da pandemia. Eles construíram mais uma mina de urânio radioativo, né, deslocaram uma parte, né, de uma comunidade quilombola também, que não deu tempo nem de ser reconhecida, nem certificada, né, já foram deslocados, né? Então, esse nível de agressão e de violência, né, que acontece no sertão, esse sertão produzido como um lugar, né, que pode ser explorado, que pode ser, né, assim, muitas aspas, devastado, né, sugado, drenado, né, do que eles reconhecem, né, os capitalistas extrativistas reconhecem como riqueza, vai desalojando, né, assim, varrendo também modos de viver, né, e modos de viver que têm uma particularidade, tem uma vibração, né, muito intensa, né, de uma ética ecológica
dissidente, né, uma forma muito diferente de se relacionar com o meio ambiente. São populações, são pessoas, né, que vivem no alto das serras, né, de Caetité, um lugar, né, que tem já foram ali, né, para lá como um refúgio, para manter um modo de vida específico, né, para criar seus filhos, né, para viver, para exercer essa autodeterminação. E no final dessa história, né, assim, tá nessa tensão nesses enfrentamentos, né, em que da parte, né, desse capitalismo extrativista se espera que eles deem o espaço para que o parque eólico se instale, né? Esse último lugar, esse último refúgio ameaçado por parque eólico, né, e por uma mina de urânio radioativo, e nos últimos anos também pelo avanço, né, da mineração de ferro, né? Esse termo sertão produtivo foi criado justamente para circunscrever, né, esse lugar que parecia assim, fora, né, do roteiro das plantations do Nordeste, como um lugar que finalmente agora tem recursos, né, tem uma possibilidade de extração, né, de riqueza, que seria a riqueza mineral, né? Então, sertão produtivo nesse sentido, né, de que agora sim, né, com muitas aspas, esse sertão pode, então, entrar dentro do radar, né, do capitalismo, da produção de commodity, e isso está sendo devastador para as comunidades, né? Isso em 2011, 2012, isso se mantém em 2014, eu volto anualmente, né, à comunidade, a gente continua com nossos elos fortes, assim, de amizade, de compadrio, e isso se mantém, né, esse alerta constante em relação ao avanço desses empreendimentos, né? E uma outra questão que também me parece importante assim, adicionar nessas histórias aqui, né, nessa nossa conversa, como nesse cenário, né, de conflito socioambiental, né, nessa interação direta, né, com esses agentes do capitalismo, desse capitalismo energético, né, esses agentes do desenvolvimento sustentável, se coloca em jogo, né, se coloca em tensão, em disputa, maneiras de lidar com o próprio conhecimento. As hierarquias de conhecimento, elas são erigidas a partir de uma hierarquia que é social, que é racial. É muito forte, né? E essas pessoas, assim, do ponto de vista, né, dos meus amigos, né, da comunidade quilombola, elas são vistas como sabidos, os estudados e os sabidos, né? Que são pessoas que já sabem, né, logo de partida, então não buscam conversar com ninguém, não dialogam, né, já vão impondo ali um modo de fazer, né, sem qualquer mediação, né? Então eles se preveniam dos sabidos, dos estudados, né, dessa forma, né? São pessoas que não dão assunto, né? Em compensação, né, o termo que é designado, né, aos mestres dos saberes tradicionais são os entendidos. São aqueles que têm, né, que misturam ao mesmo tempo um dom, né, que são os adivinhos, os adivinhões, né, aquelas pessoas que têm um saber intuitivo, e que também se especializam em algum tipo de habilidade, né, então entendido no trato da farinha, né, tem um entendido no bolo, né, no chimango, né, tem entendidos em algumas rezas específicas, né? Então você vê também uma tensão, né, um enfrentamento em relação aos modos de saber, né? E como é que eles revertem essa hierarquia, né? Uma hierarquia que está em plena operação, né, para submetê-los, né? Porque para o pessoal da energia eólica era só uma questão de entendimento, né? Uma hora ou outra eles iam entender, né? Eles imaginavam que as pessoas da comunidade iriam entender, né, o que eles estavam falando, pensavam que a resistência era uma questão de comunicação, né? Eles não estão entendendo o que a gente está querendo dizer, né? Na verdade, eles entendiam muito bem, né? Tanto, né, que se preveniam dessa encantação, né, da superioridade do conhecimento dos especialistas ali. E então, qual que é o lugar também de uma antropologia, né, nessa disputa, né, entre formas de saber, né, nesses dispositivos que tendem a subalternizar, a desqualificar, né, os conhecimentos quilombolas, né? O que eu acho que a antropologia pode fazer, né, e assim, o que a gente tenta sempre fazer, né, é ressaltar esses saberes
enquanto também teorias, né? Então, essa crítica, né, aos sabidos, aos estudados, foi desenvolvida como uma teoria do conhecimento. A crítica ao ethos, né, ao modus de operação, às hierarquias, à arrogância desses agentes, né, econômicos, era também lida a partir de uma crítica da brincadeira e da pirraça, né, que ao pirraçar, né, ao provocar, ao zombar, né, desses agentes, também tiravam o pessoal do seu roteiro, né, da sua zona de conforto, né, invertia assim, essa hierarquia, né, e essa arrogância também, né, uma maneira de provocar, né, contra essas formas estáveis, né, de impor, né, o conhecimento, impor um contrato, né, e dominar o set, né, o cenário, né, as condições da comunicação. E também, ao mesmo tempo, a maneira como as pessoas pensavam, né, esses meus amigos quilombolas pensavam a política, né, as estratégias políticas dos brancos também, né, sobretudo, e do momento da política eleitoral, que era quando esse conflito ficava ainda mais exasperado, né, esse conflito socioambiental, ele também tinha uma expressão na política eleitoral, municipal, alguns tipos de discurso assim, universalistas assim, eram descritos, codificados, né, nessa teoria política quilombola como uma treta, né, essa treta de um conhecimento, de uma convocação, né, unívoca, né, que anula as diferenças, né, que é isso que os vereadores tentam fazer, né, assim, sempre buscando essas alianças, essas lealdades, como se estivesse unificando, né, todas essas diferenças, e eles estão o tempo todo mostrando, visibilizando essas diferenças. Então foi isso que, dessa experiência, né, de resistência, trazer esse conhecimento enquanto teorias, né? Então, eu imaginei, né, eu vou falar um pouco disso, né, nesse congresso, o pensamento social, né, como é que a gente pode também encontrar esse lugar, né, dos quilombolas como teóricos, né? São grandes narradores, grandes descritores, mas tem um conhecimento assim riquíssimo, né? Acho que a academia que está aquém, né, de ter os instrumentos, as condições de reconhecer, né, a dinâmica, né, a profundidade dessa crítica quilombola, né, a esses modos de fazer, a esses modos de atuação, mas com essa estatura, né, esse lugar de visibilidade, né, como teoria, né, para então conversar com teóricos, né, os teóricos, e fazer teoria política, né. Então, eu fiquei muito interessada também de jogar essa bola com vocês, né, que vocês falaram muito de modo de fazer política, né, e também essa é um pouco a tônica, né, assim, dessa história entre risos e perigos, né, que é bem esse lugar do enfrentamento, com que arma se faz a luta, né, e nesse caso a arma foi o riso, né, assim, essa brincadeira, né, do quilombo, né, de esse prazer, né, de estar junto, né. A brincadeira faz vínculos. A brincadeira, né, eles brincavam. Eu era uma pessoa, né, que também entrava na brincadeira, né, era a maneira de fazer vínculos que são constitutivos, né. E por outro lado, um outro tipo de agenciamento do humor, né, como um afeto, né, como a Marileia também estava colocando, um afeto que também pode ser agenciado, né, como uma estratégia política, né, de desmontar esse discurso de autoridade, né, das ciências, das tecnociências nucleares, né, sobretudo a tecnociência nuclear, né, não só os agentes, os advogados da energia eólica, mas da tecnociência nuclear, que é extremamente hierarquizada, né, assim, zero margem para o diálogo, né. Então, ridicularizar, brincar, provocar, não era qualquer coisa, né? Era uma maneira também de começar a desmontar no plano do discurso toda essa montagem, né,
esse aparelho, né, assim, forte, né, assim, poderoso que é o avanço da mineração, né, no sertão do país, né, de maneira geral, mas ali especificamente, né, a mineração de ferro e a mineração de urânio também, né, que tem os seus especialistas. E, por fim, tentando trazer, né, para o texto escrito esse conhecimento enquanto teoria, a teoria ecológica quilombola, né, a maneira como as pessoas pensam, né, a riqueza. O que é a riqueza ali, né, no Quilombo da Malhada, no Quilombo da Vereda dos Cais, Lagoa do Mato? A riqueza é a água, né? E é justamente essa riqueza que está sendo ameaçada pela mineração, né, pelo avanço da mineração. Num lugar com a crise hídrica, né, que se estende por tantos anos, a instalação de uma mina, né, de ferro, de urânio, impacta terrivelmente, né, a distribuição dessa água, né? E ali a riqueza verdadeira, né, a riqueza no sentido próprio, é a água. Né? E ali, no momento das reuniões, né, era muito bonito de ver, né, assim, a Tereza, por exemplo, fala assim, nós somos ricos em água, né? Enquanto aquele pessoal do sul chegava e já imaginava que era todo mundo pobre, né? Essa visão também do quilombo, né? Assim, pobre, né? Também encapsula, né? Assim, essa potencialidade, né? Assim, essa riqueza, né? De conhecimentos, né? De atitudes, né? De energia política, né? De transformação, né? Assim, tem uma frase da Ana Mumbuca que eu acho muito, muito boa, assim, que né, os quilombos nos ensinam a ser divergentes, né? Assim, a contrariar, né? A ser diferente, a mudar o curso, né? Das coisas, né? Da história oficial, né? Como vocês falaram, né? Mudar o curso das coisas, né? E nesse caso, uma resistência a esses empreendimentos capitalistas, né? Nos fazem ver também o cativeiro em que nós estamos, assim, né? Assim, desses aparelhos aí de submissão do conhecimento, esses aparelhos assim que impõem, né, um modo de desenvolvimento, né, sem mediações dos grupos mais afetados, né, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então eu venho, depois do livro, né, o livro vem circulando ali por Caetité, também incomodando o plano ali, né, de convencimento em relação à energia eólica, né, porque parece um pouco novo, né, mostrar, né, esse outro lado, né, da energia eólica, que as pessoas estão muito acostumadas a aderir, né, mas já tem muito tempo, né, que várias outras pesquisas, né, mostram os transtornos, né, absurdos, né, que vêm junto com a instalação desses parques eólicos. Mas, sobretudo, pensar, né, assim, como é que a gente pode, né, criar políticas, né, e processos de justiça racial, né, justiça ambiental, justiça social, considerando, né, essas éticas ecológicas, né, quilombolas, né, que veem o uso, né, do recurso, né, primeiro, né, transformar água em recurso natural é uma ofensa ali no quilombo. Água, por ser a riqueza, né, por ser a fonte de vida, né, ali, precisa ser muito respeitada. Né? Do mesmo modo, a maneira como se serve da terra, né, das rochas. Então, tem uma disputa ali cosmológica, né, cosmopolítica, sobre que mundo queremos habitar, né? Em que mundo queremos viver, né? Para onde é que vamos assim dirigir esse futuro, né? Esse destino comum, né? E eu acho que os quilombos têm muito a contribuir, né? Para as políticas ambientais, para a mobilização, né, atual, né, diante da crise climática global, né? Sobretudo por ter essa ética ecológica assim tão refinada, né? Tão ancorada no respeito, no cuidado, né? E em outras relações ecológicas ali. Né? Então, assim, eu encerro minha fala, né, também ansiosa para conversar com as colegas e com as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, Suzane. Eu acho que a gente, né, tem um desejo de vocês conversarem, e muito importante, né, pensar as diferentes formas de resistência, e acho que uma curiosidade aqui, uma das perguntas que várias pessoas fizeram para a Suzane é tentar entender
Como é que aparece a pirraça? Contar um pouco mais, né, da brincadeira e da pirraça, né, como estratégia política de resistência. Eu pensei em ler aqui as perguntas que vieram para vocês também podem ler, e abrir, né, para vocês irem respondendo e conversando entre vocês, né, se for interesse, que aí a gente contempla esse lugar de vocês conversarem também um pouco e as perguntas, né. E aqui a Dora Girardello perguntou, né, para Marileia. Você poderia falar um pouco mais sobre como fazer política das mulheres quilombolas, como fazer política das mulheres quilombolas pode renovar o modo como concebemos a política? Juliano também pergunta para Marileia, né, como você define o conceito de território de afetos e de que maneira ele amplia a compreensão sobre a política feminina nos quilombos. Né? E, bom, tem comentário aqui, né, da Juliana, que diz, né, do trabalho da Roselete, que é rico demais poder acessar os áudios e vídeos com os testemunhos dos idosos ao longo do livro. De fato, um livro vivo. Obrigado, Rose, por estar presente. Juliana Alves também diz que ficou curiosa com a reação dos idosos quando se veem e como se ouvem ao longo do livro. A Dora Girardello pergunta, Rose, como você pensa que seriam estratégias para trazer essas histórias para contrapor essa narrativa de sul branco? A Gilca diz, né, muito bonita e importante essa pesquisa, será que existem perspectivas de levar os livros para escolas de Joinville? E a Dora pergunta novamente para a Suzane, né, se você podia falar um pouco mais sobre a brincadeira como estratégia política e de resistência. E tem bastante gente comentando no YouTube, assim, muito bonita a mesa, né, que traz potências muito diferentes. Eu fico muito feliz de estar coordenando essa mesa e agradeço muito aqui os estudantes todos, né, que trabalham com o professor Rafael que organiza, ele só estou de convidada aqui, entendeu? Então, eu agradeço eles terem me convidado para uma mesa tão bonita, que nem essa que eles formularam. E a Natália, a última pergunta, diz para a Suzane de que modo a academia conseguiria sistematizar a teoria do conhecimento dos saberes para o debate conceitual. E outra questão, será que os protagonistas desses saberes querem fazer esse movimento? Então, está lá aberto para vocês conversarem um pouco. E, né, acho que vocês podem conversar e ir respondendo e falando uma Marileia. Bem, eu fiquei... acho que as duas questões, né, que foram endereçadas diretamente para mim, acho que elas têm uma convergência, né, porque estão perguntando, né, sobre modos de fazer política e a ideia de território de afetos. Bem, só de acompanhar, né, aqui as narrativas de Rosilete e de Suzane, a resposta, né, eu acho que já tem fios aqui, né. Quando eu vou dizendo, né, e também ancorada no que eu vou ouvindo, né, das pessoas, dos quilombolas, também hoje aqui com Rosilete e Suzane, qual é a novidade política do antirracismo e digamos assim, dos feminismos, das práticas das mulheres quilombolas? A Suzane acabou de dizer uma delas, que é essa ética ecológica, né? Se a gente parar, né, ética ecológica, se a gente parar para pensar, todos os problemas relacionados vários problemas relacionados à população negra tem relação com terra e tem com território. Tem relação com território. Então tem uma, digamos assim, tem uma agenda, eu acho que aí os movimentos quilombolas e os agenciamentos das mulheres, né, protagonistas, né, dessa luta, né, visibilizadas, né, porque elas sempre estiveram ali, mas visibilizadas, né, acho que Rosilete traz isso muito bem, né, estavam na comunidade, né, e achei interessantíssimo, né, esse mecanismo, né, neoliberal de esvaziar o que é do comum e do coletivo para trazer um modo de fazer política que é do indivíduo, né, que é do personalístico, né, liberal, personalístico. Que aí me perguntou, né, acho que eu vou também ser rápida, mas como que renova e pensa os modos de fazer política? Bem, a gente tem um problema hoje, contemporâneo, nos agenciamentos políticos, que é justamente a construção do comum e do coletivo, práticas políticas que os líderes vão se personalizando, né? Essa ideia de que
É um sujeito, uma sujeita que é Salvador né? E não o coletivo. Acho que é a história que Roselete traz aqui na comunidade dela é maravilhosa. E, ao mesmo tempo, alguém me perguntou de exemplo, a própria narrativa que ela conta olha, a produção do conhecimento e o conhecimento que ela, né, junto com a comunidade, produz também o comum. Então, esse tipo de agenciamento é um agenciamento que não dá para sair do horizonte, né? Que as práticas políticas das mulheres quilombolas e dos quilombolas nos ensinam é que não é possível, né? Gostei dessa imagem que a Suzane colocou, né? Não é possível ser divergente na radicalidade dessa divergência que a gente precisa se a gente vai incorporar modos neoliberais de fazer política. Se a gente vai incorporando modos de estar, de fazer política, que também são neoliberais, é o indivíduo, é o personalístico, é o empresariamento de si mesmo, é o ativismo de si mesmo. Então, essa radicalidade, né, que me perguntou, tanto a fala de Suzane quanto de Roselete expressam muitíssimo, e foi isso que eu acompanhei e vi nas práticas políticas de mulheres quilombolas do Rio de Janeiro. Eu só quero finalizar, porque eu quero ouvir também as colegas na circulação da palavra, é que a gente, quando a gente vai falar de quilombo, obviamente tem que estar falando de diversidade, né? Se tem algo que pode dizer, a gente pode chamar de uma governamentalidade racista, que tem a ver com insegurança jurídica, né? Muito insegurança jurídica, racismo ambiental, né? Todas essas formas que a gente coloca, mas tem modos muito singulares e tem a ver também com a história da própria história, como a articulação, né, com o capitalismo e o neoliberalismo vai se dando nos territórios. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a grande questão, tem várias, mas a grande luta das comunidades do Rio de Janeiro são contra os empreendimentos imobiliários e turísticos, porque desde a ditadura militar, as terras do Rio de Janeiro são pensadas principalmente para serviços e um desinvestimento radical na agricultura familiar. Diga-se de passagem, quando eu falo do Rio de Janeiro, é o meu território, o sul do estado do Rio de Janeiro, um território que tem uma tradição negra campesina, justamente porque é um território, né, que ali no período da escravidão, né, da escravização, sobretudo no período do tráfico ilegal, teve um afluxo muito grande de pessoas escravizadas. Eu estou falando isso por uma experiência pessoal, não é por acaso que meu pai, meu avô, minha mãe, né, pessoas negras, que são pessoas negras com essa origem e tradição camponesa negra, o que eles fazem? Todos eles, quando aposentam lá dos serviços que eles têm, vão fazer a roça deles, vão criar galinha. Então, assim, uma potencialidade que justamente o modo de produção neoliberal capitalista não aproveitou, que eu tenho até uma hipótese, se o estado do Rio de Janeiro tivesse investido em agricultura familiar, nessa potencializada desse campesinado negro, talvez o Rio de Janeiro não tivesse, o Brasil não tivesse, mas o fora do Rio de Janeiro e o que se tornou o Rio de Janeiro nos últimos anos. O Rio de Janeiro não tenha se tornado esse estado que a gente, com muita dor, porque eu sou do Rio de Janeiro, um estado em que a mescla de milícia, tráfico, neoliberalismo, empreendimentos imobiliários causam uma devastação. Então, muitíssimo obrigada, ouvi-las. Eu já procurei, Roselete, procurei seu livro, só queria que você dissesse, quando você for retomar, onde é que a gente encontra, porque o da Suzane já achei, já pedi pelo Amazon. Então, beijo para vocês. Muito bom, né? Eu vou ficar até umas 11h40, mas se eu precisar sair, me despeço aqui já de todos, porque eu tenho um compromisso na sequência, mas até 11h40 eu estou aqui com vocês. Tá bom. Bom, é muito bom, né, poder ouvir vocês
comentando, inclusive, do trabalho das outras, né? Roselete. Como você... Primeiramente, já quero responder aqui, Marileia. O livro está em e-book, você pode acessar, né, pelo e-book, mas também, se você... Depois a gente pode trocar endereço e eu mando um físico para você, porque ele não está à venda, né? Então, para a Lia, né, para vocês todos aí, o Rafael, que também perguntou, eu consigo a gente troca, enviar. Então. Tá, a gente faz uma troca, é isso, Suzane, porque eu já tinha lido tua pesquisa também, Suzane, e acho, depois a gente conversa sobre. Deixa eu ver se eu consigo, Lia, responder as perguntas, né? Algumas delas, pelo menos. Uma delas, como os idosos se veem, como foi isso? Eu acho que foi a Ju que perguntou, a Juliana. Tiveram várias reações interessantes, desde aquela assim, ó, depois que assiste, né? Porque nós fazíamos as gravações, ou áudio, ou vídeo, e levávamos, quando era áudio, as transcrições para que eles ouvissem, vissem como nós tínhamos transcrito, e quando era vídeo, nós levávamos para eles assistirem, né, novamente, mais de uma vez. E um dos idosos... Então, tivemos desde aquele espanto. Meu Deus, eu ainda sou moço. Mas, assim, não era algo de brincadeira. E, assim, ele realmente estava se vendo mais jovem do que ele achava que era. Eu não sou tão velho assim, com 85 anos. Eu ainda estou tão moço, né? Desde essa... para outra, como quando o idoso via, ele montou todo um tear bem rústico para fazer a esteira para nós observarmos como se fazia. Ele se espantou, as bisnetas estavam olhando, né, esse trabalho, e nós ali na conversa, e ele falou, olha, já faz 40 anos que eu não faço esteiras, e elas nunca souberam que eu fazia esteiras, né? Então, esses espantos, para nós, era naquele momento muito significativo, porque esse idoso, principalmente, já tinha, na época, 90 anos. Hoje ele está, né, no próximo ano, ele fará 93, em abril. Então, veja que é algo muito, muito potente, né? Nós estávamos, naquele momento, fazendo... Mas é só nesse momento que ele se reconhece nesse trabalho que a gente também vê o que está fazendo, né, na comunidade. Eu também quero dizer que a questão do livro ir para as escolas, a primeira questão quilombola, que é fundamental em uma comunidade, é a implementação da educação escolar quilombola. Depois de um trabalho desse, né, primeiro que Joinville, principalmente Ribeirão, já tem, como eu disse a vocês, quase 5 anos de certificação. E ainda não foi implementada a educação escolar quilombola. Agora, com esses saberes todos, Suzane, né, que são saberes teóricos também, né, inclusive colocados no livro pelos idosos, nós ficamos assim muito empenhados nisso com a comunidade. E aí, Marileia, pasme, nós estamos desde março deste ano tentando implementar a educação escolar quilombola e até agora a gente não conseguiu. Com a comunidade, tá? É por isso que eu disse a vocês que um grupo de mulheres, né, nós fizemos aqui um coletivo de mulheres que está dizendo basta, e nós estamos, assim, de audiência em audiência para poder acessar um direito básico. Vocês já Então, assim, a questão quilombola hoje, ela já não sabe, ela tem toda... Nós não estamos mais nem falando da resistência, mas estamos, assim, atrás dos direitos que são básicos, né? A questão quilombola virou algo que nós temos as leis, nós temos o decreto 487 e nós temos toda essa questão do direito, mas direitos como a educação estão sendo negados. Nós organizamos com a comunidade três turmas
para a educação escolar quilombola. E não conseguimos, por quê? Aí vamos lá, Marileia. Porque a liderança individual, que é manipulada pelo grupo externo, ela não dá autorização. E aí o coletivo, que são mais de 50 pessoas assinando, dizendo nós queremos urgente, como urgência, educação quilombola, o coletivo não é ouvido, por quê? Porque não, enquanto a liderança não fizer a anuência, nós não vamos fazer a implementação. Então, vocês já sabem. Então, a questão ela é política, no sentido mais terrível possível, né? Então, teremos agora, no dia 3 de dezembro, mais uma audiência, porque tivemos de levar para a defensoria, etc., para ver como é que isso... como é que nós vamos conseguir, e se vamos conseguir realmente para o próximo ano, já no início do ano, o que para nós é tão óbvio de ser colocado. Eu estou colocando isso porque para nós aqui, essa é uma questão importante. Os nossos idosos, muitos deles não acessaram a educação. E eu quero dizer a vocês que idosos com 80 anos, a pesquisa traz algo triste de constatação, viu, Lia? Que é, se você pega uma idosa branca de 80 anos, que foi para a mesma escola da idosa preta, a idosa branca foi alfabetizada. A idosa preta ficou 3 anos, mas não foi. Temos um caso, inclusive, que a idosa preta chegava na escola e a professora tirava ela da sala de aula e colocava para limpar a casa. Então, são essas as pessoas que estão dizendo, mas eu ainda queria aprender a ler e escrever. E nem a elas está sendo dado esse direito. Então, para pensar no princípio da governamentalidade racista, vamos começando por aí. E aí dizer, Gilca, então, que esse livro, o que nós mais queremos é que ele chegue às escolas, né? E queremos que ele seja o dispositivo principal para a nossa implementação da escolar quilombola. A Dora fez uma pergunta, deixa eu ver se consigo acessar rapidinho aqui. Como você pensa que seriam estratégias para trazer essas histórias para contrapor a narrativa do Sul branco, né? Eu penso que essas histórias agora já estão aí, né? De alguma forma, elas, em Joinville, contrapõem a história oficial. E uma história, e cada dia aparece mais, né? Vocês ouviram ali no dia 20, o Dia da Consciência Negra, que aqui pertinho, vejam, na região de Pirabeiraba ainda, o historiador encontrou um lugar chamado África. Tudo nessa região. Eu disse a vocês que não existia, aqui era o lugar alemão, né? Então essa a nossa trazer essas histórias para contrapor a narrativa do Sul branco também tem a ver com levar para a universidade, tirar do currículo da universidade essa narrativa do Sul branco, que ainda predomina, né? E aí também pensar em como o protagonismo dos quilombolas podem estar na universidade. Então, essa é uma questão para a gente que é bastante importante. E dizer que nós estamos todos os dias lutando aqui em Ribeirão, viu, Marileia? Por contrapor o desejo da urbanização, tá? Um desejo terrível de urbanizar todo o local que tem a agricultura, que tem, né, a criação de galinhas dos idosos, etc. Mas todos os dias nós estamos lutando para dizer assim, nós não precisamos de urbanização, né? Esse local é um local que nós queremos valorizar a terra, alguns querem continuar com suas roças, alguns querem continuar com poder atravessar a rua, pegar a sua canoa, ir para o outro lado do rio, ir para a roça, e aí essa tem sido a grande luta, e principalmente por pensar que a região de Ribeirão, que pega a região rural de Pirabeiraba, cientificamente já foi comprovada que é a região mais fértil de Joinville. Tá? Olhem lá no PIB, para ver assim, a produção de milho, a produção de cana-de-açúcar é o que
É tudo isso que se faz nessa região rural de Pirabeiraba. E aqui, então, nós lutamos o tempo inteiro por conseguirmos sobreviver ao grande produtor, né, que se instaura aqui, inclusive com o lema da Nova Agro e assim por diante. Então, é um pouco do que posso dizer a vocês, e eu espero que eu tenha conseguido, então, colocar, né, pelo menos um pouquinho do que perguntaram. A questão da tecnologia e do livro, né, para nós ela é essencial. Eu estou lá na linha de pesquisa, na pós-graduação, sou professora na linha ECO, e aí pensar em aliar a tradição, né, a tradição, a modernidade, no sentido da tecnologia, né, fazer essa relação entre as duas, para nós foi um propósito mesmo, né, no livro. E é isso, gente, por enquanto. Obrigada, Roselete. Eu acho que a Marileia tem que sair, né, Marileia? Infelizmente, preciso sair. Beijo, adorei conhecê-las. A gente se mantém em contato. Beijo, Suzane, Roselete, Lia. Muito obrigada, Rafael. Obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Foi um prazer, uma honra. Mobilizou muitas coisas em mim essa conversa. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Bom, a gente continua por aqui, né? Para ouvir um pouquinho mais. Acho que a Roselete, né, termina, né, pensando a questão da terra e da água, e tão relacionado com o que Suzane traz, e pensar esses territórios e essas disputas muito grandes, né, do agronegócio, o quilombo que eu estava fazendo apoio, ele também é um lugar muito estratégico em Florianópolis, né, porque ele poderia, a questão imobiliária é muito forte, né, então essa questão da terra com a luta imobiliária, o agro, né, é muito importante. Bom, Suzane, está todo mundo querendo saber do riso como estratégia política. Bom, obrigada. Estou muito feliz assim de ouvir as colegas, assim, muito instigada. Também procurei o livro da Marileia, da Roselete também não achei. Fiquei procurando, não achei. Deve estar escondido. Deve estar escondido. Acho quem puder. Mas assim, achei muito legal assim como a gente consegue assim reconhecer várias expressões de resistência, né? E muito vivas, né? No caso da comunidade da Roselete, da Marileia, né? Assim, como é impressionante assim, em momentos, em cenários assim de tanta dor, né? Tanto sofrimento, de violência, né? No caso dos quilombolas da Malhada, assim, cerceados, né? Assim, por agentes que são violentos, né? Eles não são só agentes do desenvolvimento, né? Que vão transformar o território. Eles têm atitudes extremamente violentas. Mas essa violência a gente só consegue perceber quando os quilombolas relatam, né? Eu lembro muito da fala da Dona Odetina, né? Isso que eles estão falando que é crescimento, para a gente é diminuimento. Esse tempo bom, né? Esse tempo de prosperidade, para a gente é um tempo cativado, né? É um tempo que nos tira esse controle sobre as próprias condições de viver, né? Essa questão da autodeterminação dos povos, assim, numa expressão viva, é isso, né? Queremos viver desse jeito. Por que é tão difícil para esses agentes de desenvolvimento escutar um não? Não queremos, né? É como se a negociação fosse já imposta logo de partida. O contrato já não tem duas partes, né? Tem três, né? Porque o Estado está o tempo todo pressionando empurrando, né? Assim, esses empreendimentos para cima das comunidades, né? Então, essa violência que eles tornam assim visíveis para nós. Eu acho que a gente tem que aprender a reconhecer o progresso a partir desses sinais, né? Que são altamente violentos, né? Devastadores. Devastadores é um desastre ecológico, né, nos 3 registros, é um desastre social também, né, porque vai ali minando os elos, as vinculações coletivas, né, mina o quê? Esse fazer comunidade também. E a brincadeira, respondendo a Dora e a Natália, né, a brincadeira é essa forma de envolvimento social, né, aquilo que ativa as relações,
que mantém as relações atualizadas, né? Cria novas relações e mantém as relações ali sedimentadas, né? Eu crio amigos na brincadeira. Eu falo que os quilombolas, né, somos amigos porque nós também somos envolvidos nessa criação de elos, que é a brincadeira, né? Volta e meia eles me ligam, mandam mensagem de WhatsApp, né? Dona Lu manda mensagem, a gente vai assim, o tempo todo reativando essa comunicação, que é uma comunicação assim, livre, né? Tranquila, tem essa licenciosidade, né? De poder xingar, de poder brincar, provocar, zombar, né? É isso que faz as amizades, né? Então, antes de qualquer novena, de qualquer reunião, reunião de assembleia, reunião política, né? Sempre tinha essas brincadeiras, eram quase que o ritual de apresentação, né? De falar, oi, tudo bem, né? E já assim, oi, tá tudo bem, tô que nem uma véia, né? Assim, eu tô toda quebrada, não sei o quê, a gente começava a brincar, né? Brincadeiras, assim, de conotação sexual, assim, né? Assim, não, era impossível fazer uma comida, né? Sem brincar com os vegetais e pirraçar, né, a colega ali, né? Então, assim, essa brincadeira, né, que circula, assim, tão livremente, de uma maneira tão gostosa, né, que faz a gente ter prazer em estar junto, né? É isso que vai sendo, assim, dinamitada, né? Vai sendo, assim, quebrada, né? Assim, por um outro modo de organização, outro modo de fazer as relações. E as relações na universidade, elas são relações tensionadas, onde a brincadeira não consegue prosperar, né? O acadêmico ele sorri, mas ele não dá gargalhada, né? Então é também um lugar sisudo, né? Porque é um lugar que ensina a obedecer, né? Assim, a honrar hierarquias, né? Hierarquias muito eurocêntricas, né? Enfim, a gente sabe, né? Mas que não permite, não cuida das nossas relações, né? Então eu acho que os quilombos têm muito a ensinar para nós em relação aos cuidados dessa relação, né? Então a brincadeira é esse elo que é constitutivo dos sócios, né? Dos laços mais preciosos, mais importantes, né? Da nossa vida, da vida, né? De maneira geral. Eu sei que a pirraça não é assim algo exclusivo da comunidade da Malhada, né? Mas a comunidade Malhada nos ajuda a perceber, né? Como é importante a zombaria, como é importante a gente manter essas relações, esses elos, né? São elos importantes de amizade e que também ativam, né, um modo de resistência, tanto da própria comunidade em si, né? Porque rir é rir também de si mesmo, né? É se colocar o tempo todo na situação, na cena, né? Quem é que consegue rir de si mesmo, né? Que intelectual ri de si mesmo? Que tipo de riso, né, que a gente percebe no nosso modo de viver urbano, né? Não é o riso de si, né? É o riso do outro, né? É a chacota, né? Ali é um riso de si, né? Então, e no momento em que, né, eles estão enfrentando esses sabidos, esses estudados, né, que não querem conversar, os estudados negam a horizontalidade do diálogo, né? Então, a pirraça, essa zombaria, né, essa provocação constante, no sentido assim, de fazer com que esses agentes ali, né, que chega na casa da Tereza, por exemplo, a convencê-la de assinar um termo de arrendamento, né? É sempre no convencimento. Convencimento é o quê? Submissão, né? Submissão à perspectiva única, né? Eles acreditam que só existe uma maneira de viver ali, né? De prosperar, né? De participar de uma riqueza, né? Que é a riqueza capitalista, né? Então eles chegavam lá na sala da Tereza, né? E assim toda a conversa não era e toda a estratégia é para não ser uma conversa com uma pessoa só, né? Aí eu chegando cada vez mais pessoas na sala lá da Tereza, né? Então aí vinha o filho, via os netos, começava a fazer barulho, os netinhos começavam a tumultuar ali a situação, né? Então aquela hierarquia, aquele ar, né, de respeitabilidade ali do advogado ia sendo demovida, né? E as pessoas iam ali também fustigando, né? Mas o que é isso, né? O que vocês estão querendo fazer, né? Por que essa torre eólica, né? Assim, é tão importante assim, né? Para vocês, né? Então são formas de questionamento, de enfrentamento, e que no final o advogado, né? Perde totalmente a cabeça, né? E aí revela o cara que ele é, né? Um cara arrogante, né? Enfim, né? Toda aquela treta, né, do convencimento, né, do engano, né, de fazer tudo que fica bom para vocês, né, aquela fala mansa, ela é demovida, né, assim, porque eles vão pressionando, né, vão se fustigando, até a pessoa
mostrar quem ela é, né? Assim, né? Mostrar o cara arrogante, enfim. Né? E aí, né, as pessoas se previnem dessas outras estratégias, né? A pirraça previne da estratégia da treta. Né? Então, isso é um dos exemplos, né, desse uso político, né? E aí eu acho que, assim, a teoria do conhecimento, né, para o debate na universidade, né, eu acho que o ganho é para quem está na universidade, né, assim, e está disposto a aprender, né? A gente, assim, convencionar essas nossas relações num plano horizontal, né? Assim, começar a destituir essas hierarquias. Eu acho que essa é uma lição da pirraça, né? Da brincadeira, de uma universidade possível, né? De relações possíveis de saberes, que não é essa relação arrogante. Por exemplo, uma coisa que eu venho pensando muito é nesse debate climático, né? Existe uma certa corrida, né, pelos conhecimentos tradicionais, né, sobretudo indígenas, né, que parecem conhecimentos originais, enfim, né, mas é sempre de uma maneira subalternizada, né, assim, é uma negação constante da horizontalidade, né, do diálogo, né, da simetria desse diálogo, porque se imagina que o conhecimento indígena, né, é mais uma confirmação do conhecimento dos cientistas. Então, assim, é um ambiente muito intoxicado de hierarquias. E eu acho que a brincadeira, né, a pirraça, é uma forma da gente começar assim, a ironizar, né, a questionar, né, essa disposição de saberes. Né? E eu acho que o ganho é nosso. Né? Eles estão fazendo o movimento deles, né, esse movimento de luta que continua na comunidade, né, de não se submeter, né, a essas evocações, né, a essa encantação assim do desenvolvimento, né, da respeitabilidade dos saberes dos estudados, dos sabidos, né? Então é um exercício constante ali, e eu acho que a gente também pode aprender com esse exercício, né, para as nossas práticas, né? Enfim, mas eu achei muito legal, quero agradecer assim entusiasticamente, né, o convite para fazer parte dessa mesa que é tão linda, né, assim, conhecer essas experiências, né, essas ideias, esses conceitos tão legais, né, da Roselete, né, da Marileia, essa mediação da Lia, o convite do Rafael. Estou bastante feliz, assim, nessa manhã. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, Roselete, mais algum comentário? Estão pedindo aqui para você colocar o link do teu livro. Tá bom. Já foi colocado lá no chat, né, oficial. E eu quero só, Suzane, te dizer que quando li o teu trabalho, eu vi Ribeirão nessa categoria da brincadeira e da pirraça, tá? E quando os idosos de Ribeirão se encontram, é muito interessante. E esse rir de si mesmo, né? E nesse movimento, né, geralmente nos encontrávamos em grupos, né, os quintais, essa era a nossa metodologia, e muitas questões que não viriam, eu tenho certeza, num roteiro de entrevista, etc., veio ali. Tá? Nesse riso, na brincadeira, nós conseguimos aqui saber, inclusive, de que região de África que os nossos antepassados vieram, tá? Chegaram, por conta de uma palavra. O que eu acho maravilhoso no teu trabalho, e que eu acho que tem um encontro com o nosso trabalho aqui, é prestar bem atenção às palavras, sabes? Quando tu prestas atenção às palavras daquela senhora que tu falaste, né? Vai sempre criando, ela vai trazendo uma palavra e tu presta atenção. Aquela palavra não estará no nosso dicionário, mas tu valorizas lá no teu trabalho a palavra como ela disse, né? Foi assim também que o livro tem o título Encaracolado, que é nessa brincadeira que eles dizem, olha, e todos os que eram os que eram lá daquele lugar lá, da África, eles diziam, né? Tinham, a gente já sabia de longe, porque tinha as pernas bem finas, parece um teteto, olha. Né? Então, você... opa, escutei uma palavra. Aí, e tinham os cabelos bem juntinhos, assim, todo encaracolado.
Está vendo? Então, encaracolado. Olha que legal, né? Encaracolado e encaracor, né? Tem essa palavra cor dentro. Então é um vocabulário riquíssimo e que ele desloca toda a ordem, né? Então, quando ele fala isso, né? Faz essa piadinha já do jeito que eram as pessoas, ele ri e ele ri de si mesmo, porque ele é um dos filhos, é um dos netos, né? Então, e todos vão entrando naquela brincadeira e trazendo outras. E com isso também, trazendo um pouco essa autoestima aqui em Ribeirão, né? O que a pesquisa traz é vergonha de ser quilombola, porque Joinville usa isso. Você não tem vergonha de ser quilombola? Então, a pesquisa, então, vai trazendo todas essas evidências e vai fazendo esses encontros e eles vão se empoderando e pensando, puxa vida, né? Não é vergonhoso, né? Nós temos essa história. Então, quero te dizer isso, que o riso e a pirraça, toda essa parte foi muito importante. E se um dia tu quiseres vir aqui para conhecer esse lado desse lugar, também estás convidada, tá bem? Lia, eu quero agradecer, né? Agradecer ao Rafael, agradecer a Lia, agradecer a Suzane e a Marileia, e quero também colocar aqui, também agradecer especialmente a Dora, a filha da Gilca Girardello, que provocou a gente para montar essa mesa tão bonita, né? Então, eu quero deixar esse agradecimento, que essa mesa virou uma mesa de mulheres muito interessantes, e me colocar à disposição. Quero colocar alguém para fazer, viu, Suzane, essa divulgação do livro, bem, um agente publicitário, né? Eu acho que eu estou um pouco tímida por conta de não ser um livro que se vende, é um livro de edital, então, mas eu acho que a gente vai precisar fazer algo que ele apareça mais, né? Inclusive, sim, a própria editora tendo esse e-book e tudo, mas não está. Então, eu sinto essa necessidade a partir das falas de vocês hoje, tá? E aí, Gilca, sim, além do quilombo, nós vamos sim levar, já colocamos para todos os quilombos de Santa Catarina os livros, mas também deixar em Joinville, em cada biblioteca da escola, tá bem? É isso, gente, muito obrigada, foi muito, muito, muito bom estar aqui, falar desse lugar que me constituiu, né? Desse lugar que é essa terra de onde eu vim e que, para mim, é a maior alegria nesse meu constituir-me quilombola, que também é algo muito recente, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito, muito bonito ouvir vocês. Então, eu que quero também super agradecer ao Rafael, e ele trabalha com muitos alunos que trabalham com ele, né? A Dora, a Atna, o Bruno, a Natália, o Juliano, o Francis, estão todos aqui e trabalham muito junto com eles. Então, queria agradecer a todos que estão no bastidores e que ficam super nervosos para fazer essa semana, né? E pensam o ano todo, cada mesa, assim, pensando gênero, raça, pensando a delicadeza da mesa. É uma equipe muito legal, né? E coordenada pelo Rafael, que eu fico muito feliz de ter essa amizade com esse grupo de pesquisa e ter escutado vocês hoje, né? E já quero, assim, trazer todo mundo para vir falar nas minhas disciplinas aqui sobre quilombola, porque eu dou aula de psicologia e relações étnico-raciais, né? Então, a gente tem uma hora que fala sobre quilombos. Muito agradecida mesmo, gente. Obrigada a todo mundo. Suzana, quer dar um tchauzinho? Então, tá só bom. Agradecer mesmo, celebrar a lindeza que foi, né? Assim, esse momento. Muito obrigada. Ai, Lia, tem algo que eu quero ainda falar, assim, bem rápido, tá? Eu quero lembrar da Bell Hooks, quando ela diz assim, que é momento da gente ir além da identidade, tá? Então, assim, embora nós estejamos ainda aqui nessa conversa, né, de constituição de identidade, etc., nós temos pensado muito nessa questão do ir além da identidade. O que isso significa? E aí, pensando nesse poder público que quer sempre dizer quem somos, né? Venham ver o que acontece entre nós, né? Ir além da identidade é perceber o que acontece entre nós. Então, não dá para ficar falando de nós lá de fora, e é isso que
nós estamos dizendo que, principalmente, né, o neoliberalismo, etc., eles querem fazer as narrativas sobre nós. Então, ir além da identidade é pensar no que acontece entre nós. E, para fazer isso, é só vindo aqui, tá? E não é nem indo lá na universidade, não indo lá na prefeitura, não indo, vir aqui no nosso quintal, perceber o que acontece entre nós e conversar conosco, né? Porque aí tem sentido a conversa, de conversar e dar volta com o outro. Então, é isso que eu quero fazer, esse convite, né? De pensar na nossa identidade, sim, porque primeiro temos de fazer isso, mas nós também estamos no movimento de ir para além da identidade, tá bom? Era isso que eu queria dizer. Obrigada, gente. Até mais. A todos que participaram no YouTube, a gente agradece. E se vocês puderem repassar, né, o link do YouTube para quem vocês acharem que tem interesse, né, porque é uma riqueza que fica aí gravada para as pessoas poderem escutar e ir atrás dos livros.